E agora eu recebo aqui nos estúdios do Viver Bem o Dr. Guilherme Scheibel e vamos falar sobre rinite. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Doutor, toda rinite é alérgica? Não, a gente tem dois grupos principais de rinite. As infecciosas, que são as virais, bacterianas e fúngicas, e as não infecciosas, que a gente tem alérgica e não alérgica. Então a gente tem um grupo maior, nem toda rinite é alérgica. E quais são as causas, então, doutor, da rinite alérgica? As principais causas são os ácaros, que estão relacionados àquela rinite não tão grave, e também tem as baratas, falando assim no dia a dia da casa, né? E as baratas são relacionadas à rinite um pouquinho mais grave e asma também. Doutor, então qual é o quadro clínico de quem tem rinite? No caso da alérgica, o início dos sintomas é geralmente em torno dos 5 até os 20 anos. O quadro seria mais obstrução nasal, coriza, espirro e coceira no nariz. E doutor, por que acontece essa obstrução nasal? O principal na rinite alérgica acaba sendo por causa da hipertrofia das conchas nasais inferiores, que são as chamadas de carne esponjosa, são as que mais aumentam na rinite alérgica e acabam trancando o nariz por causa disso. E a pessoa fica sensível, doutor, a outros agentes com o passar do tempo? Olha, ela pode ficar assim, conforme ela for se expondo a algum fator irritante com o passar do tempo, ela pode sim vir a se tornar alérgica a esse agente. E muita gente fala, doutor, que a mudança de tempo pode agravar a rinite, isso é verdade? Depende da rinite. Tem o tipo de rinite que é rinite idiopática, não é alérgica, como a gente tinha falado naquela pergunta anterior. Ela geralmente não tem muita coceira, não tem muito espirro, mas a pessoa sente bastante mudança de temperatura que tranca bastante o nariz. Então, nesse tipo de rinite, acontece da mudança de temperatura, de umidade, atacar a rinite. E o que pode acontecer então, doutor, se a pessoa não tratar da rinite? Se ela não tratar, ela pode ter um edema da mucosa nasal, além de ter prejuízo no dia a dia, não conseguir respirar direito, ficar coçando, ela pode vir desenvolver sinusite porque ela obstrui os ossos de ventilação dos seios. E como prevenir então o aparecimento da rinite? Para prevenir a rinite é evitar se expor a coisas sabidamente alérgenas. Por exemplo, tem muito mofo, não vai naquele lugar, não se expõe a muita poeira. Então, bichos de pelúcia no quarto, por exemplo, podem agravar para as crianças? Pode, com certeza. Então evitar isso aí ajuda bastante a não desenvolver rinite. E qual é o melhor tratamento, doutor? Melhor tratamento, a gente começa geralmente com corticoide nasal, lavagem nasal, antialérgico. Se vê que não deu resultado, ou até mesmo antes disso, dependendo do quadro, a gente pode já começar a encaminhar para um alergista, que é quem acaba tendo mais domínio desse assunto, fazer uma imunoterapia, né, diminuir a resposta alérgica aos agentes que ela vai detectar nos testes, e daí pode também, depois disso aí, continuar com soro fisiológico, lavagem nasal. Doutor, a gente ouve falar muito a respeito de rinite sazonal. Explica pra gente melhor o que é isso. A rinite sazonal ela acontece mais na primavera por causa da disseminação do pólen no ar, causando alergia nas pessoas. Então vai acontecer principalmente na época de outono, de outubro até dezembro. Lembrando também que a gente tem a rinite perene, que está relacionada à proliferação de ácaros e mofo. Isso seria mais na época de outono e inverno. Doutor, e normalmente é costume em algumas rodas de amigas, principalmente que têm filhos pequenos, a respeito do desenvolvimento de outras ites quando uma criança acaba tendo, por exemplo, rinite. Ou seja, a criança tem rinite e vai desenvolver otite, sinusite. Até que ponto isso é verdade? Tem relação porque a cavidade nasal ela está relacionada com a tuba auditiva, que leva ar lá para o ouvido para equalizar a pressão. Então, se a criança tem alergia, ela pode obstruir essa tuba auditiva e favorecer o aparecimento de otite. Também a comunicação dos seios paranasais, se inchar a comunicação, não ventila o seio paranasal, pode dar sinusite. Então, realmente é verdade. Doutor, em que caso a cirurgia é indicada? A cirurgia pode ser indicada nos casos que você não tem uma melhora, por causa de, por exemplo, um desvio de septo pode estar mascarando a melhora da rinite. Você melhora os cornetos, eles desincham, mas você tem um desvio de septo lá atrás que não está deixando o ar fluir muito bem. Então, essa é uma indicação. Outra pode ser, às vezes, que você melhora da rinite, mas o corneto está tão inchado que ele não regride. Então você pode lançar mão da cirurgia dos cornetos nasais, você diminui eles, melhorando a cavidade nasal para o fluxo aéreo. Doutor, e por último, já agradecendo aqui a sua presença, você sempre se refere aos tratamentos e até mesmo à cirurgia como uma melhora. Isso significa que a rinite não tem cura? A rinite pode ter uma melhora significativa com imunoterapia. Primeiro a gente tenta, já falei, com corticoide nasal, soro fisiológico, antialérgico, mas em alguns casos refratários a gente pode tentar imunoterapia que ela dessensibiliza, muda o padrão de resposta da pessoa e pode
teoricamente, uma cura... Temporária, podemos dizer assim? Não temporária, mas ela tem uma diminuição significativa da resposta àquele antígeno, mas cura em si é difícil de conseguir. Muito obrigada por hoje, doutor. Obrigado. E se você quer saber mais, acesse o site centrodeotorrino.med.br.